Aí eu queria começar falando desses dois, porque para mim é o que aconteceu de mais importante nessa data FIFA foi o Igor Thiago ter jogado bem e feito gol e Sim. o Endrick ter entrado fulminante, com sangue no zóio. Full Do pistola. jeitinho do Endrick. Do jeitinho do Endrick, né? Do jeitinho Exatamente. Endrick de ser. E eu Exatamente. acho que isso aí vai pesar bastante na hora do Ancelotti pedir a vaga, na hora do Ancelotti confirmar as vagas, né? Embora ele Uhum. tenha dado uma declaração aí que meio que o Endrick é para o próximo ciclo, Eu acho que foi para tirar a pressão, tá? eu também acho. E Acho outra que foi para coisa, tirar a pressão ali e tal. eu acho que o Endrick, para o próximo ciclo, ele vai ser o cara do próximo ciclo. Ele Não vai que ele ser não o vai cara estar do próximo nesse, ciclo, é. entende? Porque o Ancelotti conhece o Endrick, Total. então ele sabe muito bem como lidar com o moleque, ele sabe que o moleque é bom de bola, porque se a gente que é torcedor fanático, gosta de acompanhar futebol, sabe? Imagina o Carlo Ancelotti, que tem a vida inteira ligado ao futebol, Que sabe foi muito mais que jogador, foi nós. treinador, sabe infinitamente mais que a gente. O cara vê um Jogador, moleque desse e fala assim: é ele é isso diferente. aí. É jogador campeão e treinador multicampeão, né? Exatamente. É isso aí, ó. Então eu acho que essa tirada de pressão do Endrick e ele ter colocado o Endrick ontem no jogo e o Endrick ter entrado como entrou faz muita diferença. Inclusive, mano, por um motivo. João Pedro Tá mal, não né? jogou porra nenhuma. E não foi só nesse jogo, não, tá? João Pedro Não, entrou contra a França jogando muito mal, né? muito mole, E cara. Eu tô vendo o João muito, Pedro muito mole. nossa, corre pouco, né? Pressiona pouco. Corre pouco e pressiona pouco. Achei que. E perde gol, Exatamente. né, mano? Porra. Ah, mas o goleiro pegou. Beleza, o goleiro fez altas defesaças. Era para a seleção brasileira fazer o gol bem antes. Mas, gol perdido é gol perdido, irmão. O Não tem Mbappé não conversa. perdeu contra o Brasil, Não entendeu? perdeu. Nós vamos conversar sobre Não. isso quando a gente for falar da Itália. Eu vi o jogo da Itália ontem, né? Que a Itália Uhum. saiu. E a gente vai trocar essa ideia sobre isso. Sobre Boa. perder gols, Demorou. né? Demorou. E Mas aí, mano, falando agora sobre o Igor, rapidão, sobre o Igor Thiago, é um cara que a gente gosta muito, né? sempre gostou. A gente curte muito, a gente falava com os brother nossos que era um cara bom de bola, que tinha muita leitura de jogo, sabia conduzir, dar passe, é forte, sabe fazer gol, se posiciona muito bem. Sem dúvida. E não é à toa que ele é vice-artilheiro da Premier League e Corre ele muito, né? conseguiu não só fazer o gol de pênalti ontem, né, que é meio que para mim é uma obrigação do centroavante bater pênalti e fazer. Bater Ele pênalti ainda bem. conseguiu correr muito bem, né? Forçar ali a saída de bola dos zagueiros da Croácia e participar muito bem do jogo. Sim, Ele total. voltou muito para marcar, ele deu andamento nas jogadas, deu bons passes, roubou bolas. No Roubou a segundo bola do gol, no segundo gol, terceiro né? gol, Do terceiro no gol, é. terceiro gol do Brasil, ele rouba a bola e dá para o Endrick poder arrancar e servir o Martinelli. Então, eu gostei bastante dos dois. Também gostei bastante dos dois. Falando sobre o Igor Thiago, e na verdade eu tenho algumas questões assim que estão me incomodando muito desde ontem, que eu gostaria de falar também, né, de comentar. Mas vou falar da parte boa primeiro, que Aham. é você ter jogadores desse quilate, desse calibre e dessa condição no banco de reservas. Sim, com certeza, Jogadores velho. que você consegue tirar do banco de reservas e fazer mudar jogo, entendeu? Então É, você pode pensar, por com exemplo, certeza. naquela seleção titular que todo mundo fala, que tem Estevão, Rafinha, Cunha e o menino do Chelsea que a gente acabou, João Pedro.
que é que todo João mundo está Pedro. falando que vai ser a formação titular. Vamos supor que seja mesmo a formação titular. Aí você olha para o banco, você tem Endrick, Igor Thiago, Luiz Henrique e Martinelli, Pô, é bom pra caramba, né, né? velho? Tem o Vini também, né? Eu esqueci do Vini, foi mal. É, só, Então você só tem o, isso. o quarteto, é porque eu falei 3, né? É, Você tem o quarteto ali de frente com o Vini, Rafinha, Cunha e Estevão, né? Não tem o João Pedro, não. É. E aí no banco, você olha pro isso. banco, você tem Endrick, Igor Thiago, João Pedro, Luiz Henrique, Martinelli. Cara, todos esses caras mudam o jogo. Mudam o jogo, com Todos esses caras certeza. mudam o jogo. A gente viu quando o Luiz Henrique entrou contra a França. A gente viu ontem quando o Endrick e o Igor Thiago entraram em campo, né? A gente vê toda hora Sim, quando o Martinelli entra nos jogos que ele não está jogando como titular no Arsenal. Ele entra e faz os gols e muda os jogos. A gente viu o Martinelli mudar jogos na última Copa, né? Entrando pela seleção brasileira, sim, né? sim. Então você ter E ele jogado. faz isso constantemente no Arsenal. Exatamente, ele faz constantemente no Arsenal, né? Exatamente isso. Então, assim, você vê constantemente esses jogadores entrando e mudando jogos. Então, você ter um banco assim é muito bom, sacou? E, cara, para mim, além do Endrick e do Igor Thiago que você falou, para mim a gente tem não uma surpresa, porque pra gente não é uma surpresa, né? Mas uma realidade assim, Aham. que pode mudar a história da seleção brasileira na Copa, jogando nessa formação no 4-2-4, que eu não acredito muito que é um 4-2-4, discordo um pouco das pessoas. Eu acho que é um 4-4-2 mesmo. Que é É, o. 4-2-4 é mais na intenção de atacar, né? É Não na é nem intenção de a ser quatro formação. atacantes, né? Quatro É, atacantes, é, beleza. é 4-2-4 atacando e 4-4-2 defendendo. Exatamente. E aí é o Danilo. Danilo, volante do Botafogo. Cara, o Danilo, na minha opinião, lógico, né? Se o Bruno Guimarães não conseguir se recuperar, né? A gente A sabe gente tá que tranquilo. com certeza, o Danilo vai ter a vaga. Com certeza. Sim, Por quê? Porque ele entende mais os movimentos da posição que ele tem que ocupar naquele 4-4-2 ou no 4-2-4 do que o Andrei Santos. sim. O Andrei Santos é o cara que ocupa menos a área, né? Ele pisa menos na área, é um cara que tem um pouquinho menos de dinamismo no que diz respeito a ser completo. Ele não, para mim o Andrei Santos é um excelente jogador, tem que ir para a Copa, Sim, mas ele não é um jogador tão completo quanto o Danilo. O Danilo é um cara que marca bem, é um cara que subiu na base do Palmeiras como camisa 5, né? sim. Ele foi vendido do Palmeiras como camisa 5 na época e ganhou protagonismo de camisa 8, né? E quase um camisa 10 em certos momentos durante a carreira. E hoje ele é o principal jogador do Botafogo. E assim, acredito muito que ele não vai ficar muito tempo no Botafogo. Não. Não entendi quando ele voltou, sinceramente, assim, achei que. É porque ele machucou, cara, e aí ele não E aí ele não conseguiu conseguiu pegar voltar a jogar, ritmo né? e voltar a jogar no Nottingham. E aí tem a questão do Nottingham com o Textor e o Botafogo, e sabe essas maluquices aí? Foi É, nessa vibes que ele voltou, sabe? total, total. Mas ele já deixou claro que quer, né, voltar para a Europa, que a ideia dele é voltar para a Sim. Europa e tal, né? E tá certo. Então, com certeza. E vai, né? Porque ele vai para a Copa. Na É, minha opinião, ele vai para a Copa, tá? sim. Inclusive, eu fiz uma lista Não, ontem, trocando ideia pra mim ele tá garantido. com o brother nosso, né, o Luiz, sobre quem que a Aham. gente achava que ia para a Copa e tal, e aí depois a gente pode trocar uma ideia sobre isso mais para frente, se der tempo Boa, hoje, senão boa, a gente boa. fala isso na próxima live. Hoje dá tempo. Seleção, hoje é Hoje é seleção, filho. seleção. É. E aí, bicho, eu achei bem legal, assim, o jogo dele, e acho que ele pulou na frente do Paquetá mesmo, assim. E, cara, que bom, porque
com todo respeito, eu não aguento mais o Paquetá na seleção. Com todo Pra respeito, mim, velho. ele tá na mesma vibe do Neymar. Nossa, não dá mais do Paquetá. Eu acho que o Paquetá pode entregar muito mais, principalmente de intensidade fisicamente, do que o Sim, Neymar, mas não dá mais, velho. Que preguiça, preguiça. E é. finalizando da minha parte nessa primeira questão aí, o tanto que o Marquinhos faz diferença nesse time, Sim, nesse time que a seleção brasileira fez. comenta aí que eu comento em seguida. O Marquinhos, para mim, ele melhora muito alguns pontos do jogo, né? A primeira coisa é a saída de bola. Né? Ele melhora, assim, muito a saída de bola. Não que o Bremer seja ruim, não é isso, mas a diferença de nível nessa questão da saída de bola é uma coisa absurda. Beleza. Ele melhora porque ele é um capitão muito mais atuante do que o Casemiro. Então, ele é um cara que consegue conversar com os caras na zaga e ele consegue administrar o sistema defensivo da seleção brasileira. Né? Ele melhora o lateral que está com ele, ele melhora o zagueiro que está com ele. Automaticamente, ele melhora o outro lateral também. Então, ele melhora o sistema defensivo de maneira brutal, assim, brutal. Então, eu acho que, inclusive, o Marquinhos lógico, né? Ele está mais experiente porque ele está mais velho. Mas ele ganhou mais casca de campeão, que agora ele é campeão da Champions, né? Campeão da Champions. Então, assim, o cara já levantou uma taça importante, então acho que ele tá no auge, assim, de liderança. Inclusive, eu sou contra o Danilo do Flamengo estar sendo chamado por essa questão, porque eu acho que a gente tem no Marquinhos, Outros jogadores, né, que fazem isso muito melhor. principalmente no Marquinhos e no Casemiro, né, mas especialmente no Marquinhos, ele tem essa liderança e eu acho que ele puxa muito mais, inclusive me dá a sensação que ele puxa muito mais essa liderança do que o próprio Danilo, sabe? Não acho que Uhum. o Danilo não seja. O Danilo não é nem a principal liderança no Flamengo, tá? Eu não acho, sinceramente, eu acho que o Jorginho é muito mais essa liderança no O Flamengo Jorginho é do que. chato, né? Tem essa Então, coisa também. ele é mais líder do que o Danilo dentro do Flamengo. Pelo menos é o que transparece pra gente vendo os jogos do Flamengo, sacou? É o que transparece pra mim, né, no Uhum. caso, dentro dos jogos do Flamengo. Então, eu acho, assim, que o Marquinhos faz uma diferença brutal. E nesse jogo, por causa dele, o Léo Pereira carimbou pra mim a vaga de zagueiro pela esquerda Sim, reserva. Porque jogou bem, foi bem, melhorou na saída de bola, que era uma coisa que ele tinha ido mal contra a França. E eu acho que é. ele carimbou ali também. Também acho que o Léo Pereira carimbou. É isso. Sobre o Marquinhos é isso. Eu acho que ele foi o grande ponto de equilíbrio da seleção brasileira no jogo. Apesar Tá, do aí Danilo ter sido o melhor jogador no campo, né? vamos lá para controvérsia aqui. Eu concordo com o que você fala sobre ele melhorar a saída de bola, sobre ele ser essa liderança que fala muito e tudo, mas eu acho que ele piora o Brasil no sentido físico, porque o Bremer é muito mais forte fisicamente que ele, muito mais rápido, e ele piora também aqui, ó, na concentração. Eu acho que o Marquinhos, ele dispersa no jogo, ele se perde. Ele dá uns vacilos que você fica assim, caralho, velho, você não tá vendo o jogo, você não tá jogando não, filho da puta. E isso, numa Copa do Mundo, eu não acho seguro você ter o seu capitão, o seu líder, sendo um cara que se dispersa de vez em quando, sabe? E isso o Marquinhos tem a carreira inteira. Não é de agora, não é do jogo de ontem.
é da carreira inteira. Nas Copas do Mundo ele se dispersava. No Paris Saint-Germain, muitas vezes ele foi cobrado pela torcida por conta dessa desconcentração. Então, eu acho que o Ancelotti vai ter um trabalho muito forte com o Marquinhos para ele se manter concentrado. Porque o Marquinhos se mantendo concentrado, ele é o segundo melhor zagueiro o terceiro melhor zagueiro da seleção. Porque se você contar o Gabriel Magalhães, ele é o melhor, e o segundo melhor para mim é o Militão. Só que o Militão não joga. Então o Marquinhos acaba sendo esse jogador, o segundo melhor zagueiro, né? Sendo o melhor zagueiro pela direita. Eu acho Só que que ele precisa concentrar. tem, Ele não pode se perder no jogo. sim, tem contrapontos entre Militão e Marquinhos, tá? Eu não sei se eu concordo. O Militão em forma, para mim, ele é do nível do Magalhães. Mas o Militão não fica em forma. Então, essa é a questão. Então tem esse contraponto. É igual o Neymar hipotético. A gente já tá falando de Militão hipotético também. Não existe esse Militão, sacou? O Militão por isso que eu falei. O Militão fez 42 jogos em 3 anos. Não dá para confiar no cara. Entendeu? Um atleta de alto rendimento, para ser considerado um cara melhor que o outro, ele tem que entregar fisicamente também. Com certeza. É o grande lance que a gente fala do Neymar. Não entrega fisicamente. Entendeu? Então, assim, mas aí a gente cai numa controvérsia, porque vai convocar o Militão e não vai convocar o Neymar? Vai convocar se ele voltar a jogar. Se ele não voltar a jogar, o Militão tá convocado se voltar a jogar. O Neymar também tá convocado se jogar, porra. Os dois. Os dois. É a mesma situação, pô, sacou? Então, eu acho que assim, exatamente. Eu não coloco o Militão em perspectiva, de verdade. Eu comecei a não... claro. Eu comecei a não pensar nisso e eu acho que a gente tem que começar a pôr na cabeça que talvez o Ibañez vai pra Copa. Eu acho que mais um dos caras que garantiu a vaga. Eu não acho, eu acho assim, ele vai pra Copa se o Militão não for. Eu acho que ele é o primeiro da fila. Por quê? Porque eu acho que você tem Magalhães e Léo Pereira pro lado esquerdo, você tem Marquinhos e Bremer pro lado direito. E por que eu acho que o Ibañez vai se o Militão não for? Porque o Militão vai de lateral, ele não vai de zagueiro. Entendeu? O Militão vai de lateral, ele não vai de zagueiro, se ele for. Sim. São 9 vagas, né? São 9 vagas. 4 e 4. E o Danilo. 4 e o Danilo. Isso. Né? Então, desses 4 laterais, os direitos são Wesley e Militão. E eu acho que o Ancelotti levou o Ibañez exatamente por causa do Militão. Porque se o Militão não for, é o Ibañez que vai. Entendeu? E o Danilo é o reserva, ele é o terceiro reserva de todas as posições da zaga. Sim. Todas. Lateral esquerdo, lateral direito, zagueiro central e zagueiro pela esquerda. Exatamente. Ele faz todas as funções. Ele é ok em todas. Ele é ok em todas. Ele não é um cara fantástico em nenhuma posição, mas ele é ok em todas. Ele não vai entregar, né? Não, e talvez seja esse o ponto, né? Tipo assim, o Ancelotti precisa de um cara que é ok em várias posições, porque numa Copa do Mundo, se você perde um lateral esquerdo e o outro lateral tá suspenso, você meio que se fode. Então você meio que você coloca esse Coringa aí como a terceira opção para as 4 posições. Torcendo para ele não precisar jogar. Tipo assim, é uma garantia. É uma garantia. Tá, eu acho que tem... Tanto que o Ibañez jogou ontem. Exatamente. Não foi o Danilo. O Danilo entrou depois. Aí tá, velho. Então eu acho que as pessoas têm que parar de falar que o Danilo tá indo porque ele é um cara experiente, porque é um cara de grupo. Não é por isso. O Danilo vai porque o Ancelotti não conseguiu achar uma opção para ser o 9º defensor que faz todas as posições e que não entrega. Isso. Não entrega, que eu falo assim... Não compromete. Essa é a palavra certa. Não compromete. Ponto. Sacou?
Então, assim, a discussão, porra, não levaria. Eu não levaria. Sabe por quê? Porque eu correria o risco. Foda-se. Entendeu? O Ancelotti não vai correr o risco. Ele vai levar o Danilo. E se precisar, ele vai pôr o Danilo pra jogar. E ponto. Sacou? Eu Então, levaria mais um aproveitando- atacante. Essa porra, foda-se.